Meu amigo vascaíno, semana começa com o Vasco da Gama tentando juntar os caquinhos e naquela busca frenética por reforços e treinador. O Vasco da Gama negociando aí com Gustavo Alfaro, negociação meio barro, meio tijolo. Hoje, o Sirdorf, uma reviravolta danada, é oferecido aí ao Vasco da Gama. A gente vai falar sobre essa situação. Vamos falar também aí sobre o jogador, né? Que durante muito tempo aí simulou situações aí de problemas físicos no Vasco da Gama e está se desligando aí do plantel vascaíno nos próximos dias. Vamos falar aí também sobre a situação dos próximos jogos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e o nosso Zé Colmeia, né, que arregou aí com relação a 777 Partners. Então tem muita coisa para a gente falar. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, certo? Vamos começar aqui falando sobre o futebol. Acho que vai ter 13 dias aí para tentar juntar os cacos. Partida contra o América Mineiro, como é de conhecimento público, foi adiada, ou seja, agora o Vasco da Gama só volta a campo no dia 23 de julho, quando enfrenta a equipe do Atlético Paranaense em casa. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é muito difícil. Alguns sites aí de estatística colocam a possibilidade do Vasco de 70% de rebaixamento ainda na 15ª rodada. A situação do Vasco ficou muito tensa. O primeiro time que está fora ali da zona do rebaixamento é o Bahia, que detém ali 16 pontos ali. Então a situação do Vasco ficou muito caótica nesse momento. 16 não, 14, se eu não me engano. A diferença é de 4 pontos com relação ao Vasco da Gama. E o seguinte, o Vasco da Gama, essa semana, tenta aí se mover no mercado. Mas aí apareceram outros problemas no Vasco da Gama, como é a manutenção de alguns jogadores. Assim como a janela abriu para o Vasco da Gama, abriu para outros clubes. E a gente tomou conhecimento que Luca Aureliano, hoje, verbalmente acertou sua transferência para a equipe do Boca Juniors. A maior contratação da história do Vasco da Gama, deverá se desligar nos próximos dias aí dos Gigantes da Colina para ficar um período por empréstimo lá. Um jogador que até ontem simulava problemas de contusão aqui no Vasco da Gama, não era aproveitado, não estava preparado ainda, parece que está indo embora para o Boca Juniors. É dessa forma aí como estão as coisas. E assim como esse jogador estava simulando contusão, porque o Boca não ia investir num jogador que está machucado, né? Não é maluco? Cara, quem não tiver afim de ficar no Vasco, vaza. Tem muito jogador aí que está descontente. O Vasco continua buscando aí a situação de reforços aí. Por enquanto, Maicon, Serginho, muito pouco. Medel chegou aqui no Brasil no final de semana, assistiu o jogo lá em São Januário. O Vasco deve fazer a coletiva dele entre terça-feira a quarta-feira. Mas é o seguinte, cara, o Vasco está esbarrando muito na situação aí, envolvendo problemas financeiros aí. Diante de todos esses escândalos aí, envolvendo o grupo 777 Partners, jogador de bem não quer vir para o Vasco da Gama. Então, a gente fica meio chateado, porque a gente já está com 8 dias, meio não, completamente chateado. Estamos com 8 dias de janela aberta e é muito pouco aí. Paulo Brax, mais uma vez fraco, sem influência no mercado,
não tem condições para o Paulo Brax continuar aqui do Vasco da Gama, muito menos o Luiz Melo. E o Vasco aí se aproxima aí do acerto com o treinador, certo? Depois de tentar N treinadores aí, como foi o caso do Pesolano, Rogério Ceni, e o Vasco receber negativas, parece que o Vasco da Gama aí estava caminhando para poder acertar com Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro. O Vasco aposta aí no último trabalho que ele fez junto à seleção equatoriana, que o levou para a Copa do Mundo, né? Ele ficou bastante tempo sendo técnico do Equador, teve uma passagem de 11 meses lá pelo Boca Juniors, né? E o seguinte, cara, um treinador que, na minha opinião, é uma aposta. Não sei se é o treinador indicado para esse momento aí no Vasco da Gama, uma vez que nunca trabalhou aqui no Brasil, tem problema aí de idioma, né? Uma coisa é você trazer um treinador para cá português que fala o mesmo idioma, até o cara se adaptar, enfim. Mas ele pediu um tempo aí para o Paulo Brax para ele pensar. Ele quer um tempo para estudar o que ele vai ter na mão de material humano para poder trabalhar. Se ele estudar o elenco do Vasco da Gama, ele não vem, porque o elenco do Vasco da Gama é ruim. E ele exigiu também reforços aí para poder pegar essa situação. Então, todo treinador está fazendo cobranças, né? E hoje a gente toma conhecimento, né, que o Seedorf, tá? Ele foi oferecido ao Vasco da Gama e isso ganhou bastante peso, porque o Seedorf é ligado a um empresário que tem aí o Cláudio Mótio, né? Que tem ligações estreitas aí com executivos da 777 Partners, né? Que, inclusive, esse empresário aí coloca muito jogador lá no Genoa. Então, o Seedorf aí numa reviravolta, podendo aparecer no Vasco da Gama. Então, planejamento para a contratação de treinador é zero, cara. Já foi de Pesolano, a situação aí envolvendo Seedorf é assim que o Vasco da Gama tá. E o Zé Colmeia, né? Parece que chutou o balde lá no Instagram. O Zé Colmeia ficou chateado, né? E disse que não se chegar reforço, não vier treinador, ele vai parar de apoiar a 777 Partners, né? Arregou. Então é o seguinte, cara, eu acho que você tem que continuar com um bonezinho ainda 777 Partners, igual um bobão, aí, fazendo vídeo, falando que vai chegar a cereja, falando que vai chegar a 150 milhões, continua fazendo papel de bobo, certo? Continua fazendo papel de bobo. Não reivindica nada, não. Continua apoiando do jeito que está aí, para vocês, sabe-se lá por quê, que está muito bom essa situação aí no Vasco aí. Vergonha, vergonha, vergonha. Então, cara, eu acho que não tem mais ninguém, sabe, com a consciência sã que apoie esse grupo famigerado, nefasto, chamado 777 Park. Peço a você que está descontente com o atual momento para se inscrever aqui no nosso canal, nos dê um voto de confiança que a gente vai para cima desses vagabundos aí que estão lá dentro do Vasco da Gama. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.